Olá! No programa de hoje nós vamos conversar com o administrador Edson San Román e vamos falar sobre contratação de serviços. Tudo bem, Edson? Tudo bem. É um prazer recebê-lo aqui no programa. Obrigado. É um prazer meu também estar aqui no CRA. Meu pai era administrador, meu padrinho é administrador, então para mim é uma honra estar hoje aqui dando uma entrevista para o CRA. Já está no sangue, então. Exatamente. Edson, conta pra gente como funciona o papel do administrador no setor de suprimentos. Então, eu vou um pouquinho atrás na questão de infraestrutura, tá? Que a minha história está ligada à infraestrutura e depois suprimentos. Então, eu era coordenador de facility, de gestão de infraestrutura na Shell, e fui convidado para ir para a área de suprimentos na Vale fazer estratégia de contratação de serviços de manutenção, limpeza, áreas verdes, e tem N outros serviços que estão dentro da área de facility. E, enfim, aí começou a minha história assim, na área de suprimentos, né? Então, lógico, dentro de uma área de suprimentos, assim como outras grandes áreas dentro da empresa, a gente tem grande responsabilidade, um papel muito forte na questão da organização, de procedimentos, enfim, de gestão de pessoas. Então, são matérias que são extremamente inerentes à área administrativa e do administrador. Então, para suprimentos, o administrador, tenho certeza que é um grande profissional e aliado para poder, elevar o padrão de qualquer empresa e de qualquer setor, como é o de suprimentos. Como funciona dentro das organizações o papel do gestor que contrata serviços? Bom, o gestor que contrata serviço, basicamente, tem que conhecer a fundo a questão dos serviços, né? Porque se você não conhece, para você contratar, nas palestras que eu dou, eu sempre falo que a melhor forma de você aprender a ótica de um comprador ou de um gestor de compradores, né, é você comprar. Então, você já começa a entender a dificuldade desse negócio comprar, né? Ou suprir, por isso, suprimento da sua empresa. Então, enfim, mas o gestor eu acho que tem muito mais um papel de orientador, né? De mostrar o caminho para as pessoas e também desenvolver pessoas dentro da empresa. A gente, às vezes, dentro de algumas grandes empresas, a gente vê algumas pessoas que não estão preparadas para gerir pessoas e para desenvolver pessoas. Quer dizer, se você consegue fazer com que aquela pessoa faça bem feito, é o caminho, né? É lógico que nas universidades, nos cursos de administração, a gente aprende isso, né? Mas também tem a questão da pessoa. Então, lógico, tem uns que sobressaem e a gente vê grandes administradores hoje aí no mercado que conseguem ser grandes gestores e pessoas que conseguem formar grandes pessoas também. Quais são os principais erros ou problemas na hora de contratar um serviço? Esse ponto aí é muito importante, porque a contratação de serviço, hoje aí falando mais de maturidade na área de suprimentos, se você não tem uma gestão por carteira, se você quer exatamente meio que setorizar as compras, né? Você não vai ter um comprador que vai comprar um lápis e vai comprar um avião. E aí sim, fazer exatamente essa gestão por categoria, que é como a gente tem hoje na Vale, você consegue fazer com que as pessoas comecem a contratar exatamente o que ela conhece. Então, para você gerir, lógico, você vai ter que subir nessa carreira de suprimentos e aí você sobe aprendendo com a parte, lógico, com o beabá da parte de suprimentos e aí tendo a questão da gestão, que aí você vai começar a orientar as pessoas, como eu te falei, do papel de orientador. E os erros, os principais erros que a gente vê hoje, que ocorrem no mercado hoje, basicamente está ligado a você não saber escrever o escopo, ou até aquela brincadeira que teve num comercial antigo de um refrigerante falando que você não sabia pedir, né? Então você tem que saber pedir. Se você não souber pedir, não adianta que a pessoa de suprimentos não vai conseguir contratar o que você quer. Então, enfim, até pela matéria, de repente a parte de comunicação, a parte técnica que a pessoa tem que entender. E hoje algumas áreas de compras mais evoluídas já conseguem, inclusive, criticar alguns escopos que são feitos por áreas técnicas. Então, a área de suprimentos ligada à gestão, na minha opinião, tem que realmente conhecer a fundo do assunto. E, lógico, você vai ser um gestor de uma área dessa, você tem que conhecer para poder, na hora que um funcionário teu vier te fazer uma pergunta específica daquele mercado, você consiga atender a demanda dele e responder à altura ali para poder orientar e realmente fazer com que o processo ande, senão não tem jeito. O prestador, isso dentro da gestão. E no mercado, ainda tem os erros que acontecem no mercado, que é o que normalmente eu falo nas palestras, que são as pessoas que não escrevem o escopo direito
e os prestadores, que também vêm para a empresa e não prestam o serviço que se propuseram a prestar. Então, existem essas falhas básicas. Lógico que dá para aprofundar muito mais do que isso, mas essas são as falhas básicas aí. O tomador de serviço não escreveu o escopo corretamente e o prestador de serviço, quando vai prestar o serviço, deixa até a gestão do negócio acabar acontecendo pelo tomador de serviço, não por ele mesmo, não por ela mesma, pela empresa prestadora. E qual o perfil do profissional que atua entre o fornecedor e a área técnica? Ele precisa estar atento, além das especificações, mais a alguma demanda do mercado, por exemplo? É um outro ponto também importante que eu também sempre falo com o pessoal que eu costumo orientar, que realmente a gente tem que estar sempre ligado ao mercado. Então, eu assisto de manhã todos os jornais, assim, que falam na parte financeira, é a tal da visão sistêmica que o pessoal fala tanto nas universidades, né? Então, aí tem aquela figura que sempre aparece em todos os PPTs que tem em universidade, que é a ponta do iceberg, e você olha embaixo do mar, tem é muito maior do que só aquela pontazinha, né? Então, a visão sistêmica é exatamente isso. Um exemplo que eu sempre dou em relação à empresa que eu trabalho hoje é: por que interessa uma empresa prestadora de serviço ou profissionais, tá certo, que atuam na área de serviço, saber por que a China vai passar de 46% de áreas urbanizadas para 75% de área urbanizada? Por que interessa isso? Para muita gente pode não interessar nada, mas tem interesse, porque a Vale, por exemplo, vai produzir minério para isso. E aí o que vai acontecer? Se a Vale vai aumentar a produção de minério para vender para a China, que é o nosso maior mercado, para tornar de 45 para 75, vou ter um incremento aí de serviço. Também. Preciso entender de que forma que isso afeta o nosso negócio. Exatamente. Então você vai ter essa visão de futuro, visão de mercado, e aí você vai começar a se planejar para poder atender essa demanda. Porque se você não fizer isso previamente, em cima da hora a gente sabe que aí não dá. E aí entra no assunto planejamento, que é um assunto extremamente importante dentro da área de administração também. Edson, fala pra gente como que o administrador ele pode traçar as estratégias ideais para a contratação de serviços dentro das empresas. Bom, primeiro com planejamento, né? Então, se você tem planejamento e você tem interação com todas as áreas, se aí me colocando na área de suprimentos, a gente precisa que a área que está demandando tenha um planejamento alinhado, bem afinado com a área de suprimentos, para que você consiga se antecipar, poder fazer exatamente um planejamento, por exemplo, com uma antecedência de 6 meses, 1 ano, para que realmente quando você entregue aquele projeto, você consiga como se fosse uma construção. Literalmente você vai construir, só que você vai estar construindo o teu resultado final, que é a entrega do teu contrato. Então, as áreas, o administrador, nas matérias que passam dentro da graduação, acho que ele tem que prestar bastante atenção e ver a importância que tem. Não só ir para a universidade, só falar, não, estou fazendo administração, vai lá ver as matérias. Não adianta, infelizmente não é isso. Realmente é porque às vezes a pessoa é muito nova, né, e acaba aprendendo só depois lá no mercado. Fala, realmente eu tinha que prestar mais atenção naquela aula de planejamento e tal. Mas é importante, não é só quem está no mercado e depois que a gente fica um pouco mais sênior, é que você consegue ver, fala, caramba, eu devia realmente ter prestado mais atenção naquilo ali, que realmente aquilo é importante, né? E às vezes o cara se pergunta, para que eu estou aprendendo isso, né? Está aprendendo para isso. Como é que eu vou transformar lá na hora do vamos ver mesmo? Colocar isso na prática. Exatamente. Então é isso, acontece sim. Então tentem estudar bastante. Isso eu tenho orientado, meu filho tem 4 anos, já está em escola bilíngue e tudo mais, tal, exatamente porque todas as dificuldades que a gente acaba passando na vida profissional, a gente acaba tentando até mostrar para o nosso filho para não passar. E numa entrevista dessa, eu acho que o grande objetivo também é mostrar também para todo mundo que for ver a entrevista que se faça esses estudos a fundo, tem que ser um especialista. Eu tive em São Paulo, o Max Gehring estava comentando sobre isso. Eu achei extremamente interessante ele falar que a profissão do futuro é ser consultor. Né? Não é o cara ter lá a carteirazinha assinada de trabalho lá, tá? E o cara fazer aquele presencialismo, eu estou lá, mas não estou produzindo nem nada. Eu quero ser consultor. Por quê? Porque o cara vai saber a fundo de um assunto e a empresa vai demandar, porque reconhece a importância desse cara no mercado. Então, estudem a fundo, né? Esse é o recado e o planejamento, que é um dos pontos. Tem N outros pontos dentro de administração, mas eu vou falar para você que, na minha opinião, o planejamento e o conhecimento técnico também
de alguns assuntos como administração, enfim, organização, gestão de pessoas, tudo isso é extremamente importante para a prática depois no teu futuro dentro da área empresarial. Edson, como você avalia hoje no Brasil o mercado? Existe muita demanda para um profissional que venha a atuar de forma eficiente e eficaz dentro do setor de suprimentos? Tem, cara. A demanda é grande. Lógico que, a minha opinião é que o país agora passa por uma crise, né? Enfim, tem gente que acha que não, a gente ainda está crescendo e tal, mas saiu há pouco tempo uma matéria falando que realmente caiu a disponibilidade de vagas de emprego, na verdade, né? E o que a gente vê é que por essa crise você começa a ter uma seleção mais apurada, né? E aí você tem que se especializar, você tem que estudar mais, tem que se desenvolver mais. E, enfim, tem demanda para administradores em várias áreas, área de suprimentos, área de facility, por exemplo, que é a área que eu cresci, que eu falo hoje em palestras, em congressos, e que é infraestrutura, que hoje no Rio de Janeiro a gente tem, sei lá, 800 e tantas obras acontecendo para poder dar demanda para a Copa do Mundo, para a Olimpíada. Então, enfim, você imagina a quantidade de demanda de mercado que vai ter e o que esses profissionais vão precisar se especializar. Aí vem a questão de pós-graduação, vem a questão de graduação, uma pessoa conhecer bem do assunto e realmente ser uma pessoa que possa agregar valor. Porque as empresas hoje, se vier e não trouxer alguma coisa, não somar na empresa, infelizmente não vai ser reconhecido, não vai subir, enfim, vai estagnar e vai ficar lá onde está. Então, a minha opinião é que realmente as pessoas têm que se desenvolver sempre, e aí entra no desenvolvimento contínuo, que a gente sabe também que é mais uma matéria que já foi apresentada aqui no CRA, que eu já tive o prazer de ver também. Os recém-formados, eles saem prontos para atuar no mercado? Bom, eu vejo dois perfis aí, na verdade, né? Existem alguns estudantes que, de repente, estão, enfim, se dedicando a 100% à parte acadêmica, e aí ele tem um embasamento técnico, mas a vivência é uma coisa completamente diferente, né? Diferente na prática, até porque envolve algumas dificuldades. Você tem ideais e você deve manter isso, né? O estudante, o cara que está começando agora, tem aqueles ideais, quero fazer isso, quero fazer aquilo, então mantenha isso. É importante, não venha desmotivar, tem que, novo não tem porque estar desmotivado, tem que vir com força mesmo para o mercado. E é isso que vai fazer um diferencial dele no mercado realmente, mostrar essa motivação e o conhecimento dele, lógico, que ele absorveu na universidade, mas é lógico que ele vai passar por algumas dificuldades como orçamento. Assim, eu queria fazer isso, treinamento disso, daquilo, tá, tudo bem, mas tem orçamento? Sua empresa tem orçamento? Ele já vai começar a ter que olhar por uma outra ótica, vai ter que olhar a ótica financeira. Não, realmente eu tenho que controlar meu budget, eu tenho, vou pegar parte dessa minha verba para poder aplicar em treinamento, porque eu acredito nisso. Eu estudei sobre isso. Se não tiver treinamento, você não vai conseguir desenvolver as pessoas, você não vai conseguir melhorar o teu setor. Enfim, tragam o conhecimento, mas não tem jeito. Eu tinha um mestre de bonsai, que eu tenho aquelas mini árvores de bonsai, e quando eu acabei o curso de bonsai, ele falou assim para mim, pronto, agora você é mestre em bonsai. Aí eu falei, mestre, mas eu me sinto totalmente inseguro. Aí ele falou assim, não, meu filho, não tem problema. A diferença entre mim e você é exatamente que eu tenho 30 anos já fazendo bonsai, você vai começar agora. Então, assim, não tem jeito, a experiência se ganha com o tempo. Mas se estudou a fundo dentro da universidade e está preparado para isso, beleza, vai fundo que não tem problema, você vai aprender. Antes da gente começar a entrevista, você falou da inclusão de matérias especializadas no assunto dentro dos cursos de graduação. Explica mais para quem está assistindo agora, como seria essa parte? Eu sou coordenador já teve um curso de pós-graduação em infraestrutura no passado, pelo que eu sou, mas já tem bastante tempo. Mas agora, nessa nova formato de facility, né, facility management, que é a gestão integrada de infraestrutura predial e industrial, eu consegui formar a primeira turma de pós-graduação, né? Então, era uma ideia que eu já tinha há bastante tempo, desde que eu era da Shell, que eu trabalhei na Shell. Então, essa ideia era, eu queria desenvolver isso, porque a gente fala muito no mercado de a gente não tem nenhum curso, não tem nenhum treinamento, não tem nenhum curso, nenhuma especialização,
e aí todo mundo se fala disso no mercado, mas efetivamente quem está fazendo alguma coisa por isso? Nada acontece. Pois é, então eu desenvolvi junto com a Ana Machado, que é uma amiga minha, e a gente conseguiu junto a uma universidade, que é a Vez do Mestre, que é da Cândido Mendes, e formamos a primeira turma de pós-graduação em Facility, né? Por que eu estou falando isso? Porque dentro das grades de administração, se um administrador conseguisse, nem que seja em uma matéria eletiva, entender um pouco como funciona a questão da gestão, não é saber como faz uma manutenção, aí a gente vai buscar uma área específica, tem uma parte de engenharia, enfim, seja o que for. Mas eu, quando entrei na Shell, não entendia o que era um fan coil, não sabia o que era uma VAV, né? De repente o público que está assistindo a gente também não vai entender. Aí pode me inscrever que a gente já vai começando a falar sobre o assunto, mas também se entrar lá na internet, hoje no Google, você acha tudo. Mas enfim, eu tive que fazer isso, porque eu não tinha nenhum curso para fazer. Então eu acho que os cursos de administração, se conseguirem incluir uma matéria na grade eletiva que fale sobre infraestrutura, a gente vai conseguir atender o mercado, porque por essa demanda. Vídeo Porto Maravilha. Todo mundo fala hoje de Porto Maravilha, que vão derrubar ali a perimetral, né? Enfim, todo Porto Maravilha, eu conheço até um diretor de infraestrutura da Subcia, que é uma empresa de petróleo, que alugou o prédio da Xerox, antigo prédio da Xerox, que era conhecido ali, e reformou ele todo, fez o retrofit todo, como o prédio aqui do CRA também, que a gente viu que está novinho, está lindo o prédio, né? Então, assim, tem que ter uma pessoa, que é um gerente de facilities, para poder tratar daquele prédio. Imagina se todos aqueles prédios ali forem retrofitados, quantidade de profissional que vai ser demandado. E aí o administrador pode ficar fora disso, porque vão optar pelo engenheiro. Porque o engenheiro já trabalhou na obra, já conhece a instalação elétrica e tal. Já sabe o dia a dia daquele. Mas, não fazendo crítica à área de engenharia, mas será que o engenheiro também tem as matérias de gestão? Será que o engenheiro tem matérias de empreendedorismo? De marketing? Então, acho que o administrador tem um papel extremamente importante dentro da área de facilities. Então, é uma coisa que eu vou me empenhar em tentar mostrar, e eu já tenho feito isso dentro das universidades, né? Já fui na Veiga de Almeida, na Simmons, enfim, várias outras universidades, na IBMEC, para mostrar a importância de uma matéria na área de infraestrutura e até de suprimentos dentro da formação do administrador. Porque assim o administrador sai com uma noção básica do que é realmente, do que compõe aquele prédio, né? O que realmente compõe um sistema de ar-condicionado. É o que a gente está passando na pós-graduação. Na pós a gente tem administrador na pós de graduação. Então ele está indo lá, ele não está querendo saber como é que se faz, como é que é a fórmula de bolo, até porque não tem, né? Para poder fazer aquilo dali, o cara também não vai aprender em uma matéria, vai aprender o que o engenheiro aprende no curso dele todo. Mas ele vai sim saber gerir todas aquelas demandas que tem dentro de um prédio e saber identificar cada ponto daquela demanda, né? Que não são muitos. Então, dá para se fazer, e eu acho que aí agrega valor ao profissional de administração e prepara o profissional que, na minha visão, é um profissional que está muito mais voltado para o resultado de serviço, para o resultado na questão de atendimento a cliente. Porque ainda na minha cabeça, hoje a maioria é engenheiro, mas o engenheiro sabe calcular bem. Ele sabe fazer lá o cálculo estrutural. E o administrador? O administrador vai saber fazer o marketing da tua empresa, vai saber mostrar como é que você vai atender bem o teu cliente. A parte gerencial toda. Exatamente. Então, acho que tem que ter. Acho que isso seria essencial e mudaria, acho que a cara do curso de administração, preparando também para quem quisesse entrar na área de facilities, que é uma área que, na minha opinião, vai crescer muito. A gente já tem congresso especializado, que é o Congresso Infra, tem vários estados, né? Temos uma revista especializada também na área de infraestrutura também, que é a revista Infra. Então, assim, é uma coisa que vai crescer e não tem jeito. O Donald Trump, que investe em real estate, na verdade, em property, pelo que eu sei, né, na minha palestra foi divulgar isso, ele tem 5 torres que vão ser construídas ali perto da rodoviária Novo Rio. Quer dizer, quem que vai ser o gerente desses prédios? Quem vai gerir esses prédios? Tá certo? Vai ter demanda, vai ter emprego pra caramba nesse sentido. Edson, para a gente concluir o nosso bate-papo, que dica que você daria para os graduandos e recém-formados que estão chegando agora no mercado e que querem atuar nessa área? Na área de facility? Bom,
procurem, primeiro procurem estudar um pouco sobre a matéria. Eu sei que é difícil eu falar isso hoje porque a gente não tem muito curso de formação, mas se Deus quiser a gente vai conseguir em várias universidades. Existe algum livro que fale sobre o assunto, que aborde de uma maneira mais geral? Vem tudo de fora, não tem jeito. Se a gente quiser procurar hoje livros realmente de fora, a gente tem revista especializada, vamos lá, a gente tem a revista Infra. Então, quer dizer, quer olhar isso de uma forma diferente, ela tem até revista online, não precisa nem você comprar ou assinar. Você pode entrar na revista Infra, que tem online, e começar a ler sobre os assuntos. Então, você vê que às vezes o cara tem um estudo lá na parte de limpeza predial, que só no formato que ele deu na equipe dele, ele conseguiu reduzir o tamanho da equipe, conseguiu trazer saving, que é uma redução de custo, para dentro do contrato, e pelo formato que ele deu naquilo ali, ele conseguiu ser mais efetivo no resultado do serviço. Então, olha quanta coisa o cara agregou para dentro da empresa. Então, quem tiver vontade de conhecer sobre a questão infraestrutura predial, mais uma vez, entra lá no Google, né, que acha tudo lá, e aí busca sobre Facility Management, que a gente tem hoje no Brasil a ABRAFAC, que é a Associação Brasileira de Facilities, e temos o IFMA, que é o International Facility Management Association. Então, entra nesses sites, começa a ler, porque ali tem, sim, uma várias informações sobre o assunto. E aí, vai procurando pessoas de referência no mercado. Eu estou aberto a quem quiser fazer pergunta, mandar e-mail, eu gosto disso. É como se fosse uma cachaça, né? Vai lá, você começa a envolver e começa a gostar muito. Não é à toa que eu tenho realmente buscado difundir a matéria em vários locais. Então, quem quiser, estou aberto também, mas procure que com certeza vai conseguir achar. Conhecimento, então, é fundamental, é a base. É a base, cara. Conhecimento. É buscar o conhecimento, não tem jeito. Não adianta a gente esperar que o governo faça para a gente. Não adianta, a gente pode brigar para que o governo traga algumas coisas para a gente, sim. Mas a gente tem que fazer também, como eu sou muito patriota. Então, eu falo das questões de jeitinho brasileiro e tudo mais e tal. Não, vamos esquecer tudo isso. Vamos cada um fazer a sua parte e vamos fazer da forma certa. E cada um fazendo a sua parte. Quer dizer, eu quero me desenvolver. Busca o desenvolvimento, corre atrás disso. Então, entra na internet e busca. Mais uma vez, eu vou levantar essa bandeira e quem tiver a fim de ir junto nessa bandeira de infraestrutura, na minha opinião, vai seguir um caminho positivo, porque tem demanda pra caramba aí no mercado hoje. E no futuro, então, vai ser melhor ainda. Então, fica a dica para quem está assistindo a gente. Exato. Busca esse conhecimento na área de infraestrutura que vocês vão se dar bem. Não vai pelo caminho ruim, não. Esse caminho é bom. Obrigada, Edson. Foi um prazer recebê-lo aqui no programa. De nada. Obrigado a você. Ficamos por aqui. Visite o site do CRA-RJ e acompanhe as novidades do seu conselho nas redes sociais. Até mais!